Olá, caríssimos irmãos. Que a divina luz brilhe aos nossos olhos e que sejamos dignos de viver em paz. Graças a Deus por esse instante bendito de reflexão e de trabalho, a nos propiciar a todos esses instantes de esclarecimento, de consolo e de esperança, que são sempre tão necessários para as nossas vidas. E para dar início efetivo à nossa reflexão em conjunto, convido a todos para que façamos a nossa prece de início. Senhor misericordioso, graças te damos por esta oportunidade de, unidos em teu nome, volvermos as nossas consciências e os nossos sentimentos em busca de mais esclarecimento e consolo para as nossas vidas. Possibilita, Senhor, a cada um de nós serenidade íntima e despertar de entendimento, a fim de que a tua mensagem de vida eterna possa encontrar em nós o solo fértil necessário para florescer e nos fazer florescer. Sê, Senhor, com todos nós, estimula-nos ao bem, hoje e sempre, assim seja. Em nossa jornada evolutiva, nessa nossa trilha existencial, principalmente nesse momento, nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, para todos nós se impõe uma tarefa extremamente necessária, que é, sem sombra de dúvida, a busca necessária para um equilíbrio necessário para as nossas vidas. Equilíbrio. Algo que nós vivemos todos, sempre em busca dessa palavra tantas vezes pronunciada, mas ainda tão necessária para as nossas vidas. Quando nós consultamos um dicionário, por exemplo, vemos que a palavra equilíbrio ela pode ter inúmeros sentidos, tanto numa perspectiva de literalidade, quanto numa figuração de ideias. A gente pode pensar, conforme o dicionário, um equilíbrio numa percepção de contrabalanceamento de forças. Quando eu preciso que algo ou alguém se permaneça estável diante de uma situação, onde haja harmonia, onde haja constância, onde haja um autocontrole diante de determinada situação. É isso que precisamos na vida. É isso que estamos todos nós tentando construir na nossa história de vida. Na verdade, se pensarmos bem, equilíbrio não é apenas a busca para o que queremos ser, mas equilíbrio é aquilo que efetivamente nós desejamos que esteja e que faça parte de nós mesmos. Nós buscamos ser e tentamos construir em nós, no nosso ambiente íntimo, a lógica do equilíbrio, desse contrabalanceamento de forças, para que diante de determinadas situações e até mesmo diante de pessoas, quando nos sintamos e acabemos por nos perceber instigados, estimulados, provocados a vivenciar situações diferentes por inúmeros fatores, forças e conjunturas, nós possamos fazer as escolhas acertadas com vista à nossa felicidade. É isso que o equilíbrio vai nos propor e vai nos propiciar. A realização de escolhas visando ao objetivo maior da nossa vida, que é, sem sombra de dúvida, a felicidade. E quando nós pensamos em equilíbrio, escolha e busca da felicidade, invariavelmente nós vamos nos recordar de outras duas palavras que estão muito alinhadas e aproximadas desse universo de equilíbrio de escolhas em nome da felicidade. Liberdade
e responsabilidade. Porque nós sabemos que a felicidade real, ela só existe por decorrência das escolhas que fazemos na vida. E essas escolhas, para que nos conduzam à felicidade, precisam partir do equilíbrio decorrente da nossa tomada de decisão. E esse equilíbrio na tomada de decisão está intimamente vinculada às nossas escolhas responsáveis, ao exercício responsável da nossa liberdade. Leon Denis, um dos grandes autores da doutrina espírita, nos fala e nos lembra sobre isso quando, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na minha edição, a edição de número 24, na página 342 e 343, quando ele vai discorrer sobre o livre-arbítrio, ele faz a seguinte colocação. Diz algo assim, selecionando alguns trechos dessas páginas mencionadas. A liberdade é a condição necessária da alma, que sem ela não poderia construir o seu destino. E aí mais à frente ele comenta: a liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua elevação. E mais um pouquinho à frente ele conclui: a responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura, segundo a natureza de nossos atos. Em todos os campos de atuação da nossa vida, todos, sem exceção, nós somos convidados a equilibrar as nossas escolhas. Ou, dizendo de outra forma, dizendo de um outro jeito, a sermos responsavelmente livres, a exercitar a nossa liberdade de forma responsável, visando a nossa felicidade. E se em todos os campos da nossa vida assim não é diferente no âmbito das relações afetivas. E em particular, para a nossa reflexão de hoje, seguindo a proposta do tema que nos foi estabelecido, assim também se faz necessário exercer a liberdade de forma responsável no âmbito dos relacionamentos conjugais, independentemente da formalização desse casamento ou do arranjo em que ele se apresente. Por que falar em casamento? Ou, pensando de outra forma, porque o Espiritismo, vez por outra, torna a tratar do assunto ou da temática casamento? E aí, de logo, é importante deixar esclarecido que o uso dessa palavra casamento nessa nossa conversa tem uma acepção bem ampla, bem genérica. Não estamos falando necessariamente daquele registro jurídico, civil, de uma relação estabelecida entre dois seres, mas uma concepção bem ampla de convivência pautada numa lógica afetiva conjugal entre dois seres. É essa a proposta. E aí esse casamento, ele sempre é objeto de estudo e de reflexão e deve merecer sempre a nossa atenção pelo seu valor tão destacado dentro da sociedade. Em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, mais especificamente nas questões 695 e 696, fala-se sobre o valor do casamento e o estabelecimento dele na sociedade. O casamento ele é muito importante porque através dele as relações humanas elas perdem aquele contexto mais animalizado de meros encontros casuais entre seres para se firmar em bases mais permanentes, mais duradouras, onde os móveis para aquela união se estabelecem em bases superiores e não apenas calcada na materialidade. Então, inclusive, denotando um
avanço e um progresso na escala social, na escala dos homens em sociedade, a presença do casamento é um significativo de todo esse processo evolutivo. Então, pensar no casamento está, sim, pensando numa lógica de evolução individual e também coletiva. Daí a necessidade de termos cuidado com essa instituição, que se ela ainda é falha, não significa que ela é desprezível ou muito menos uma instituição a ser substituída, como equivocadamente, com devido respeito, alguns outros setores do pensamento humano assim pensam, assim entendem. Nessa lógica de casamento, como eu dizia, nessa união entre seres conforme nos apresenta a doutrina espírita, é claro e é importante nós termos isso bem delimitado, que dois grandes grupos de motivação conduzem as pessoas a esse casamento, nessa perspectiva ampla, como eu falei inicialmente. Assim, aspectos materiais. Não materiais numa perspectiva pejorativa, perniciosa. Mas quando nós pensamos na ideia da reprodução e procriação, quando nós pensamos na ideia social de proteção, muitas vezes, em fazer parte de um grupo, de uma nova célula social. Quando nós pensamos no próprio apoio e suporte financeiro que existe entre os membros daquela nova célula, daquele novo grupo social, nós estamos falando, sim, em aspectos materiais. Só que isso, que por um lado não deve ser demonizado num primeiro momento, isso também não pode ser o único aspecto motivador para o estabelecimento desse tipo de relação. Para muito além do aspecto material, o que deve prevalecer são os aspectos emocionais, valorativos para aquela união. O amor, o respeito, o companheirismo, a proteção mútua que vai para além suplantando a lógica financeira e social, a admiração entre as partes envolvidas. Esses são, de fato, os móveis efetivos e consubstanciadores de uma relação. Para muito além da questão material, mesmo estando todos nós numa existência materialmente estabelecida. E ainda pensando nessa ideia de casamento, retomando esses conceitos já conhecidos nossos sobre as ideias basilares do casamento, também é importante lembrar que falar em casamento é falar, sim, muitas vezes na aproximação de seres onde a afinidade é a grande lógica. São aqueles casamentos que muitas vezes nós ainda, dentro de uma lógica de amor romântico, como hoje se apresenta em sociedade, de relações romantizadas, de uma lógica de união perfeita, de viver um conto de fadas. Existem, sim, relações calcadas numa afinidade superior tão profunda, onde parece que ali nunca há problemas ou nunca há qualquer tipo de divergência. Mas, considerando que nós estamos todos encarnados no mundo de provas e expiações, considerando que todos nós ainda somos portadores íntimos e pessoais de mazelas morais e que essas mazelas elas extravasam do nosso ambiente íntimo e contaminam as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Muitas vezes essas nossas relações, no mais das vezes, elas são relações que elas têm aqui ou acolá o seu momento provacional. Então, nós, na grande maioria das vezes, estamos juntos, e isso vale para qualquer tipo de relação, não apenas para as relações conjugais, aqui tratadas mais especificamente, mas normalmente nós estamos relacionados com pessoas com as quais nós temos vínculos
e vínculos que carecem de ajuste, que carecem de corrigenda, que necessitam de equilíbrio nas bases nas quais eles foram inicialmente estabelecidas. E aí, esses casamentos muitas vezes acontecem com base na situação de teste, de juntar de novo para refazer, de juntar de novo para fazer diferente, para construir novas bases, para corrigir alicerces não tão bem delineados em instantes de outrora. E aí nós fazemos as nossas relações de casamento. Então, claro que pode haver sim casamentos onde a afinidade calcada em relações superiores se estabeleçam de forma muito acentuada e evidente, mas a grande maioria de nós, ainda trainees de uma vida mais moralizada, estamos aqui ou acolá, sempre regulando e reajustando as nossas formas de relacionamento entre aqueles e com aqueles com os quais convivemos. Agora, é importante lembrar que nesse nosso desequilíbrio, como falávamos inicialmente, muitas vezes nós acabamos por degenerar as causas motivacionais para os nossos casamentos. E aí, calcado no egoísmo que ainda predomina em nós, e todas as consequentes derivações de paixões que vêm, que ainda encontram espaço em nós, nós transformamos os nossos casamentos ou as nossas relações de casamento em relações de posse um do outro, transformando o outro numa coisificação a ser por nós titularizada. Nós vivemos numa relação onde há uma dominação das mais diversas formas, onde a violência de todas as espécies, inclusive física, inclusive verbal, inclusive psicológica, que não deixam de ser formas de violência, se fazem presente, onde o dinheiro acaba sendo o verdadeiro elo entre aquelas criaturas ali conviventes, onde o sexo é apenas o motivador da união entre aquelas criaturas. Numa total discrepância e degenerescência daquilo que deveria ser motivos para estarmos reunidos, e não se tornando um desequilíbrio ou sendo o desequilíbrio para as relações. Também é importante lembrar e fazer uma distinção muito importante. Há sempre ainda, no nosso estágio evolutivo, haverá divergências. Ninguém pensa igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Há quem goste de azul, há quem goste de vermelho. Só para não deixar de ser eu falando, há quem goste do esporte, há quem goste do náutico. Essas divergências de opiniões, claro que muitas vezes exigirão dos conviventes, nos mais diversos níveis, gravidades e seriedades de divergência, exigirão dos conviventes os ajustes necessários para que permaneçam juntos. Ninguém é igual a ninguém, repito. Só que é importante lembrar que falar numa relação, num casamento equilibrado, não significa falar numa relação e num casamento onde as pessoas pensem iguais, que as pessoas vivam de forma igual. Essas pessoas, enquanto indivíduos, elas têm sim posições e posturas diferentes, mas que precisam ser equilibradas para que possam conviver. Falar disso é importante porque é necessário lembrar que divergência e problemas são duas coisas distintas. O fato das pessoas serem diferentes entre si, necessariamente não ocasionará dificuldades e problemas nas relações. Os problemas e as dificuldades acontecerão
quando as divergências não forem adequadas e amorosamente trabalhadas por aqueles conviventes. Então, é necessário, como eu disse de início, desmistificar, retomando os conceitos espíritas, de que nós estamos aqui todos aprendendo a viver, a conviver, a se trabalhar, a reajustar, a reestabelecer bases. E nas nossas divergências nós crescemos, nas divergências saudáveis, no discurso saudável, desde que isso não se transforme e não permitamos que isso se transforme em problemas de relacionamento. Porque aí gerará para esse casamento um problema muito sério, que é a divergência entre o perene e o transitório para aquela relação. Que lógica seria essa de falar em casamento perene e em casamento transitório? Lembremos-nos, amigos, na perspectiva da matéria, enquanto espíritas, nós sabemos da transitoriedade das coisas. Mas também nós sabemos que nessa transitoriedade da matéria não pode haver desprezo às situações que estão aqui sendo desenvolvidas e às nossas próprias experiências enquanto estado de espírito. Até porque essa transitoriedade agora será a base para a construção e será o terreno para a construção dos valores perenes para uma vida que nós desejamos viver, ter de fato e construir em nós. O futuro, ele se constrói no agora. A perenidade do ser e dos valores que desejamos de fato ter e ser, nós precisamos desenvolver nessa experiência material. É sobre isso, de fundo e em realidade, que trata e se propõe a experiência reencarnatória. Então, o casamento, nessa lógica de perene e transitório, ele vai se estabelecer a partir do equilíbrio nessa tomada de decisão que seja o móvel para a união daqueles seres. O que seria então, como poderia ser entendido então, um dito casamento perene? Um casamento perene é aquele que se apresenta com base no amor. Claro, nesse amor que nós estamos todos buscando construir e desenvolver de forma integral. Mas no amor, na verdade, no respeito, no companheirismo, na reciprocidade. Não na reciprocidade nessa proposta ruim da troca, da percepção dos valores, mas desse intercâmbio entre as criaturas. Um casamento que se estabelece nessas bases, calcado nesses valores de perenidade, ele vai enfrentar os seus problemas, ele vai enfrentar as suas dificuldades de uma forma bem mais equilibrada, bem mais sensata, motivada e controlada por uma lógica de constância para que aquele casamento possa continuar e se estabelecer. E não haverá, para aqueles conviventes, a possibilidade de um desfazimento. Já quando, de outro lado, nós temos um casamento onde, de fato, não está balizado nesses valores perenes de vida, onde a transitoriedade, o casuísmo daquela relação ou a degeneração dos motivos que fazem com que aqueles elementos se juntem, na verdade o que a gente vai ter é um casamento que a gente poderia dizer que ele nem deveria ter existido, né? Se fôssemos usar de uma expressão mais direta, a merecer reflexão, que ele sequer deveria ter existido, que ele não tem base. E, na verdade, aquelas partes, aqueles conviventes, aqueles irmãos, na verdade, eles nunca se uniram. Então, se eles nunca se uniram, sequer não há nem como falar em desfazimento, porque não há o que desfazer quando inicialmente nada sequer foi feito.
Então, o casamento, ele precisa ser construído e reconstruído, ser edificado e ser realimentado nessas bases de perenidade, de valores superiores, que são testados, desafiados, que são vivificados a cada dia, a cada instante e a cada oportunidade dessa convivência em comum. Desfazimento, né? Nessa fala agora eu mencionei a questão do desfazimento, num casamento transitório. Num casamento perene não se cogita de um desfazimento. Desfazimento seria o eufemismo para o divórcio, né? Que no fundo é o título da conversa de hoje. O Espiritismo nós bem sabemos, e isso fica textualmente pontuado em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, quando vai falar sobre o casamento e sobre o divórcio. O Espiritismo ele não é contra o divórcio, mas também o Espiritismo não estimula a ocorrência do divórcio. E por que a doutrina espírita se coloca nesse paradigma, né? Nessas diretrizes? Porque a grande proposta do Espiritismo é fazer com que cada um de nós possa construir na vida escolhas acertadas. Escolhas acertadas com base na responsabilidade da nossa liberdade para que possamos atingir a felicidade. Ninguém se divorcia se estiver se sentindo feliz no casamento. Essa é a lógica. A pessoa só opta pelo divórcio quando ela sente que ali, naquela relação, naquele casamento, naquela união conjugal, né, nessa perspectiva bem ampla de casamento, como já pontuei algumas vezes, quando ela acha que ali ela não encontra a felicidade que ela deseja e planeja para a sua vida. Mas com base em tudo isso que nós já conversamos sobre casamento, a nossa situação existencial moral, o nosso status, né, moral diante do universo, né, diante de toda essa retomada de valores sobre o casamento que conversávamos anteriormente, nós sabemos que muitas vezes esse casamento se deu já em bases iniciais não tão acertadas. Então, quando o Espiritismo ele vai não estimular o casamento, o divórcio, melhor dizendo, vai estimular o casamento, mas não vai estimular o divórcio, mas também não vai se colocar contrário ao divórcio, é porque o Espiritismo nos quer relembrar do valor dos relacionamentos e a importância do desenvolvimento da arte da convivência. A convivência é uma arte. Uma das artes mais difíceis de ser vivenciadas, justamente por conta dessas divergências, muitas vezes transformadas por nós em problemas e dificuldades reais de relacionamento. No nosso estágio evolutivo, nós precisamos aprender a conviver com as divergências, como dito anteriormente, saudáveis, de forma equilibrada, de forma amorosa, para que possamos crescer juntos sempre, em qualquer relacionamento, para além do casamento. E é necessário que nós não abdiquemos das experiências de crescimento que a vida nos proporciona. Então, acreditando que o casamento deve ser estabelecido nas bases do pereno, ainda que respeitadas nossas limitações evolutivas ainda, mas sempre buscando as bases do pereno, o que o Espiritismo vai nos apresentar, conforme o ensino de Jesus, é que nós possamos não abrir mão daquela experiência que está nos convidando ao equilíbrio, à reflexão, à serenidade, ao autocontrole, ao contrabalanceamento de forças, como nos sugere o dicionário, significados para a palavra equilíbrio. Essa é a grande proposta. Então, a partir do momento em que o casamento está estabelecido nessa base, o fato de, dando um exemplo muito singelo,
de um querer ouvir música e o outro querer assistir um programa de televisão e os dois aparelhos estarem no mesmo ambiente, vai exigir dos conviventes um exemplo muito singelo: equilíbrio, onde a resolução daquela divergência não vai se tornar um problema entre as partes se houver ponderação e bom senso. Essa é a grande questão. Se meramente por uma questão de existência de divergência, porque a divergência sempre existirá, em algum nível, de alguma forma, as relações se forem sendo desfeitas, nós não conseguiremos nunca aprender a arte do conviver, de uma maneira geral. Então, essa é a razão pela qual o Espiritismo não se colocará contra o divórcio, mas estimulará o acerto nas relações e vai estimular que não desertemos do exercício da convivência. E aí, duas grandes expressões eu utilizo, né, e aí é de lavra própria, eu utilizo para criar situações, para distinguir situações muito diferenciadas. Infeliz relação e relação infeliz. São duas expressões que aparentemente parecem um mero jogo de palavras, mas não é. Não é o objetivo da minha propositura dessas expressões. Por infeliz relação, quero me referir àquelas relações que elas não deveriam ter sido estabelecidas, porque suas bases iniciais para o momento atual não foram, de maneira alguma, os valores perenes que a alma exige. Por relação infeliz, eu me refiro àquelas relações em que as partes estão ali se degladiando muitas vezes, se debatendo muitas vezes, diante de divergências, às vezes muito pequenas. Não tem uma expressão na nossa sociedade que diz assim, que às vezes a pessoa assim engasga com um sapinho. Acho que muita gente deve conhecer essa expressão. Às vezes a gente vê pessoas brigando, né, casais brigando, e quando a gente vai analisar, né, vai ver o motivo da divergência, de porque um está de cara feia para o outro, e faz, meu Deus, é por isso, né, por uma coisa tão singela, né, faltou um momento mais de calma, faltou um momento mais de paciência, faltou o equilíbrio. Então, essas duas expressões, como eu disse, de moto próprio criada, né, de lavra própria, querem fazer essa diferença. Então, infeliz relação é aquela relação que ela precisa muito ser refeita, porque ela está extremamente degenerada e a sua degenerescência, ela é inicial, ela é causal. O motivo dela existir, daquele casamento existir, ele nunca foi o mais adequado possível. Diferentemente daquela relação, que às vezes num determinado momento, ela vai se colocar num momento de muita infelicidade para as partes, para os envolvidos. Mas é um momento inicial, é um momento. E aquilo é passível de correção. Por que eu quero fazer essa diferença? Por que eu proponho essa diferença de expressão? Porque o que o Espiritismo tenta explicar para todos nós é que, quando se está diante de uma relação infeliz, aquela relação que as dificuldades e os problemas existem porque as divergências não conseguem ser bem tratadas, mas elas têm sim os valores perenes ali estabelecidos, o divórcio nada mais vai ser do que a deserção do campo de batalha doméstico para o exercício do desenvolvimento dos valores morais. Mas numa infeliz relação, aquela equivocada desde o início, aquela onde os seus descalabros já levam a volumes tão acentuados de danos, e aí precisa ser analisado caso a caso, talvez o divórcio seja a solução
não para o problema, porque o problema é a causa. Inclusive, nós vamos conversar sobre isso já já. O problema é a causa. Mas talvez o divórcio seja a solução para evitar que um dano mais grave e maior possa ocorrer por conta daquele equívoco inicial. Então, o divórcio ele vai se apresentar como um remédio amargo. E o remédio amargo, ele não vale para qualquer tipo de mal, para qualquer tipo de desarranjo ou para qualquer tipo de desequilíbrio. Remédios amargos, nos mais das vezes, quando nós usamos em sociedade essa expressão, é quando o remédio é muito ruim, mas o dano dele, o dano que faz com que o remédio seja tomado é tão grande que é preferível tomar um remédio, apesar de todo o seu amargor. Então é necessário ter esse bom senso, ter esse equilíbrio, para que o divórcio seja, se necessário por uma das partes se entenda que o divórcio seja uma opção, que isso seja muito claro para aqueles envolvidos. Se ali não se está diante de um retardamento do processo evolutivo pela dificuldade de convivência, ou se está ali tentando minimizar um problema que poderia à frente se tornar muito maior. Há uma coisa que a gente não pode esquecer. Na verdade, há várias coisas que a gente não pode esquecer. Mas há uma que não foi mencionada por mim ainda especificamente, mas que ela margeia toda essa conversa. Seja de uma infeliz relação ou seja de uma relação infeliz. A gente não pode esquecer das relações do outrora, né? Dos efeitos e das consequências das existências anteriores. Isso é uma outra parte que, por opção, não está sendo aprofundada, mas que ela deve estar à frente. Nada é por acaso. E é importante isso nunca passar desapercebido nas nossas conversas. O falar sobre uma relação que não deveria ter acontecido, porque suas bases iniciais estão calcadas no transitório da vida, na degenerescência, não está afastando aí os vínculos e as relações muito naturais decorrentes das múltiplas existências que nós temos. Esse aspecto está sendo preservado, só para deixar esclarecido. Esse recorte do não deveria ter existido é o recorte calcado e pautado naquilo que é base para aquela relação inicial. Né? É importante deixar esse ponto bem esclarecido, né? Para que não gere dúvidas. Tudo acontece por uma lógica de universo e de relações que vão sendo estabelecidas por nós mesmos, né, ao longo das nossas múltiplas existências encarnatórias. Mas voltando a falar sobre o remédio amargo, sobre a questão do divórcio, que isso não deve de maneira alguma, e o Espiritismo deixa isso bem claro, isso não deve ser pontuado em qualquer das hipóteses, ou de acerto no uso do remédio, ou de equívoco no uso do remédio, como uma falha de caráter de uma pessoa, né? Porque isso não estimula a discriminação, usando de uma forma bem direta e taxativa, né? Até porque se fôssemos pensar em desajuste de caráter, poucos de nós, vinculados à Terra, poderia se apresentar como aquele não desajustado nos seus caráter e na sua moralidade. Então, o contexto não é esse, também é importante deixar claro. Não podemos dar passos atrás, como nos fala a doutrina dos Espíritos. Mas é importante que, diante do divórcio, a responsabilidade para a nossa tomada de decisão, ela esteja muito presente. Porque toda ação corresponde a uma reação. Então, essa ideia ela precisa estar muito clara. O divórcio, ele não é, para efeitos de corrigendas de uma relação equivocadamente estabelecida de início, uma borracha
a corrigir os efeitos danosos daquela causa inicial. É importante ter essa noção. O divórcio ele não vai apagar uma mácula porque este meu casamento foi errado. Não é essa a ideia. Por isso a minha fala relacionando o divórcio a um remédio amargo. O remédio amargo, no caso o divórcio, ele será utilizado, mas havendo a necessidade de se ter em mente que a causa do mal precisa ser trabalhada. O mal, a infelicidade que as partes ali vivem, a dor que as partes ali vivem, ou que algum envolvido ali diz sentir, ela precisa ser trabalhada. O divórcio é uma solução, mas ele não é a solução. Essa é a grande questão. Então, daí ter a ideia de que tem um filme hollywoodiano, um filme antigo, mas que ele tem uma expressão que eu acho muito curiosa, e que ele diz assim, consequência como gravidade, né? E aí falando na questão da Terra, né? Dentro de uma perspectiva material. Consequência como gravidade. Não tem como a gente fugir, nem burlar. Todas as nossas ações, elas geram consequências. Não se trata de castigo, se a consequência for ruim diante de uma situação negativa. Também não se trata de uma graça, né, pensada de uma maneira mais tradicional, teologicamente tradicional. Tem a ver com a tomada de decisão, com as escolhas que foram realizadas. Li em algum livro, e confesso que não me lembro onde foi que eu li, né, qual foi a obra espírita que eu vi isso, e é uma figura de linguagem extremamente adequada, é um exemplo extremamente adequado, a questão da responsabilidade das nossas ações. Toda ação nossa, ela gerará uma responsabilidade. E o exemplo que muito me impressiona e que eu acho marcante e que eu compartilho é o exemplo de um lago. Imaginemos um lago com águas paradas, cristalinas, aparentemente parado, porque nada nunca está totalmente parado. Mas aquela água, aquele espelho d'água, como muitas vezes inclusive usamos a expressão, aquela água parada de um lago. Se nós pegarmos uma pedrinha muito pequenininha e jogarmos naquelas águas, aquilo vai gerar um movimento naquelas águas, aquelas ondinhas. Mas como a pedra era muito pequenininha, as ondas serão tão pequenininhas que talvez para os olhos de alguns seja até imperceptível, mas vai gerar um movimento na água. Agora, se eu pego uma rocha de 1 tonelada e jogo naquele lago, o movimento de impacto nas águas será muito maior e quase que impossível de passar não percebido aos olhos de todos. Então, o exemplo dessa pedrinha ou da grande rocha jogada no lago é para nos lembrar que, independentemente do tamanho das nossas ações, elas gerarão impacto. Impacto na minha vida, impacto na vida de todos nós, impacto no universo. Porque nós estamos todos irmanados, nós estamos todos encadeados. Então, o divórcio, enquanto decisão, enquanto tomada de decisão, também vai gerar uma consequência, como o casamento gerou, como o não casar gerou, como o falar, o não falar, o dizer, o não dizer, o fazer, o não fazer, como tudo na vida, a nossa tomada de decisão, omissiva ou comissiva, ela gera uma reação, ela repercute de alguma forma no universo. E aí essa repercussão é que precisa ser bem pensada, porque a dimensão dessa repercussão vai estar diretamente relacionada, proporcionalmente relacionada ao que estimula as nossas ações, ao que motiva o nosso agir. Lembro novamente, o Espiritismo não é contra o divórcio. Mas nós não podemos estar tomando remédios amargos o tempo todo nas nossas vidas.
nós precisamos buscar ter uma atitude saudável, espiritualmente saudável, buscar situações saudáveis para a nossa vida. Essa é a grande proposta. Na verdade, as grandes perguntas, ou a grande pergunta diante de um divórcio, porque pode haver irmãos que estão, irmão, que esteja nos vendo agora e esteja justamente diante dessa situação de tomada de decisão dentro do seu casamento. A primeira coisa a dizer é que não há uma resposta, não há quem, de forma exterior, lhe dê a resposta. Porque, na verdade, essa resposta, nos diz a doutrina espírita, ela deve ser tomada com base na verdadeira intenção e objetivo desse desfazimento conjugal. Por que, de fato, se quer divorciar? Então, as grandes perguntas a serem feitas é: qual é o verdadeiro motivo desse divórcio? O que, de fato, se quer para esse divórcio? O que é que se está em jogo ali para escolher ou não divorciar? É uma decisão relacionada à segurança, à vida, à saúde? É uma decisão a ser tomada para satisfazer uma condição pessoal, para satisfazer uma condição social, para satisfazer ou não uma condição financeira? O que está motivando o divórcio? É o reconhecimento da total impossibilidade de estabelecer ou restabelecer as bases para uma união feliz, corrigindo momentaneamente uma relação infeliz? O que de fato está ali sendo buscado naquele divórcio? É apenas um querer viver diferente? Querer viver o novo? Querer viver o novo com alguém diferente? O que está ali, de fato, motivando a tomada do divórcio? A decisão pelo divórcio? E aí, meu irmão, minha irmã, só você, com as suas orações a serem respondidas por Deus, consultando de forma muito fria e racional a sua própria consciência, pedindo ajuda àquelas pessoas que estejam adequadamente colocadas na sua vida para lhe amparar, lhe amar, lhe conduzir para uma esfera de felicidade e de equilíbrio, de tomada de razão e de chamamento à razão. Essa resposta, ela não é uma resposta fácil. E ela não é, como também se diz no popular, uma receita de bolo. Não dá para dizer isso ou aquilo é causa do divórcio. Mas nós sabemos, consultando a nossa consciência, ouvindo a inspiração do mais alto, ouvindo a inspiração dos muitos amigos que se tornam mensageiros de Deus nas nossas vidas, porque são instrumentos divinos nas nossas vidas. Pode, de fato, sinalizar para nós se chegou a hora ou não de tomar um remédio amargo. Ou se aquela doença ela pode utilizar de outros tratamentos para deixar de ser doente, para aquela relação se tornar sadia. Qual o verdadeiro objetivo que se pretende com aquele divórcio? O que se quer preservar? O que se quer defender? Essa é a grande reflexão que o Espiritismo quer propor a cada um de nós, para que possamos escolher sempre com muito equilíbrio, escolher sempre com muito bom senso, escolher inspirados, porque a inspiração nunca nos faltará. Nenhuma de nossas preces e orações ficarão sem respostas do mais alto, se o desejo em nosso ser for muito sincero, de receber a resposta certa e não a resposta que nós queremos ouvir,
a resposta que nós desejamos obter para atender aos nossos interesses pessoais. Relembrando, o Espiritismo não é contrário ao divórcio. Mas o Espiritismo, como em todos os aspectos da nossa vida, nos pede e nos convida a fazer as melhores escolhas, desde o início por todo sempre, a fazer as melhores reflexões e a pensar da melhor forma possível, cogitando nas perspectivas de um futuro que todos nós desejamos que seja mais feliz do que é o nosso atual presente. Como já dito, nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Talvez essas sejam uma das frases ou as frases mais conhecidas dentro do movimento espírita. É pouco comum que um espírita nunca tenha dito uma dessas frases, né, nos muitos momentos que a vida nos pede reflexão. E essas frases, ou essa frase, né, se a gente pensar no todo, como normalmente a gente diz, nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser, ela sempre me lembra um texto lá do Velho Testamento, um texto muito conhecido de todos nós, que faz parte lá do livro de Eclesiastes, né, ou o livro do pregador, né, que é aquele texto que fala sobre o tempo para tudo. Né? Tem até um trechinho, que é o trechinho de início, né, desse texto, um texto muito bonito, né, que ele diz, né, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Toda vez que eu me lembro, né, o que eu falo, o que eu escuto, né, o nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser, e lembro da questão da responsabilidade do nosso livre-arbítrio, né, das consequências das nossas atitudes e ações, eu me lembro que nesse trecho, né, que nesse texto de Eclesiastes, tem um versículo mais à frente, né, que é o versículo 15, né, e ele diz algo nesse sentido. Ele diz assim: o que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vou repetir. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. A grande dificuldade nas nossas vidas, nessa lógica de responsabilidade dos nossos atos, é justamente conseguir identificar e saber o que é e o que já foi. Ou o que não é e o que não deveria ser e não deveria ter passado. É por isso que precisamos buscar equilíbrio em nós. Equilíbrio para nos inspirar e para receber inspiração. Equilíbrio para nos iluminar e para sermos iluminados. Equilíbrio para nos ajudar a florescer em nós, para que possamos ter as respostas para tantas e todas as perguntas que a vida nos convida a fazer diuturnamente. É natural que no nosso estágio evolutivo nós sejamos mais os agentes das perguntas do que os agentes das respostas. Que a nossa vida se encaminhe trilhando junto com muitas perguntas, questionamentos e incertezas, na tentativa de fazer certo, de agir certo. Mas essas perguntas não são perguntas desprovidas de uma sede de respostas. Todas as respostas para as nossas perguntas já estão gravadas aqui, na sede das leis morais. Quando Deus colocou, como diz o livro dos Espíritos, deixou gravada na consciência de cada um de nós o conhecimento das leis morais para nos orientar na tomada de decisão da vida, além das inspirações que o mais alto nunca nos deixará órfão.
Mas nós precisamos descobrir esse equilíbrio que nos leve ao caminho de acesso a essa consciência, que tem lá uma pré-formatação divina, inspirada nas leis morais. O grande trabalho que o equilíbrio pode propiciar em nós é diante da tempestade, de qualquer tempestade, da nossa particular tempestade ou de uma tempestade coletiva, é ter o equilíbrio para acessar a nossa consciência e fazer florescer essas verdades que nos oferecem a resposta segura para qualquer dúvida e inquietação na nossa vida. Quem se guia pelo bem será muito bem guiado. E esse guia está em nós, só precisando florescer, só precisando resplandecer, só precisando desabrochar. E cada um de nós e todos podemos efetivamente fazer florescer esse guia sereno que existe em cada um de nós. E para encerrar a conversa de hoje, mas sem nunca e jamais abdicar dessa trilha do autoflorescimento, da autoconstrução e da autoiluminação, oremos, meus irmãos, oremos juntos, agradecendo e pedindo, agradecendo pelo agora e pedindo sempre pela renovação de oportunidades de luz e vida para todos nós. Senhor misericordioso, gratos somos a Ti, por tudo e por sempre, pelas luzes que nos oferta, pelo consolo que nos propicia e pelo discernimento a que nos estimula. Sê, Senhor, para cada um de nós, o abrigo e o consolo, para que possamos crescer e caminhar de forma mais resoluta, de forma mais assertiva e de forma mais equilibrada, a fim de que os nossos objetivos de vida eterna possam ser estabelecidos no dia a dia e nos segundos das nossas existências. Auxilia cada um de nós para que possamos vencer e nos vencer, caminhar e crescer, por todo sempre e contigo sempre, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Paz, luz, coragem e fé para todos nós. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau.